Olá, companheiros, muito boa tarde, começando mais uma análise internacional aqui na Causa Operária TV. Muito boa tarde para todo mundo, sejam muito bem-vindos, vocês todos que estão aí já participando do nosso chat, comentando, e eu queria convidar você a se inscrever no nosso canal, caso ainda você não tenha se inscrito, e também clicar no sininho para receber as notificações de todos os nossos programas aqui da Causa Operária TV. Não deixe de compartilhar também o vídeo e o canal aí nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no WhatsApp, para os seus contatos, né? Ajude a fortalecer a Causa Operária TV, ajude a aumentar o nosso número de visualizações. E também contribuir financeiramente com a Causa Operária TV, sendo um membro assinante do canal ou então mandando superchats aí que a gente lê ao vivo sua pergunta, seu comentário aqui no programa de hoje. Hoje a Análise Internacional vai falar sobre as perspectivas diante da crise internacional. Eu vou já passar a palavra para o companheiro Rui Costa Pimenta, lembrando que daqui a pouco eu abro para as perguntas e também eu queria convidar você a participar, a assistir aos próximos programas aí do companheiro Rui, lembrando que amanhã, sábado, tem a tradicional análise política da semana, às 11h30 da manhã. Na segunda-feira tem o programa Marxismo, às 13 horas ao vivo, e nas terças o programa Análise Política na TV 247, ao vivo às 16 horas, transmitido simultaneamente aqui no nosso canal da Causa Operária TV. Vou passar então a palavra para o companheiro Rui para a gente começar mais essa análise internacional. Boa tarde, Rui. Boa tarde, Henrique. Mais um fechamento da semana aqui, sexta-feira, né? Boa tarde a todos. Nós vamos apresentar hoje uma formulação sobre as perspectivas e a política a ser seguida diante da crise mundial, diante do que nós estamos vendo, o que está acontecendo. Tudo, logicamente, é muito provisório. As coisas podem mudar bruscamente e profundamente, numa série de sentidos, né? Vai depender de uma série de fatores, mas é importante procurar fixar uma política e ter um prognóstico daquilo que vai acontecer para guiar a ação política de um modo geral. Uma das coisas que chama atenção nesse exato momento, na crise mundial, é justamente o fato de que as manifestações políticas e sociais, elas começaram a crescer no mundo todo, né? Nós temos aí grandes manifestações na Itália, inclusive manifestações na área rural italiana, onde trabalham uma grande quantidade de imigrantes.
Nós tivemos manifestações pelo problema da população desamparada na Argentina, né? Nós temos uma retomada das mobilizações no Chile com repressão governamental, agora utilizando o pretexto do isolamento social para a repressão, né? E no Brasil, nós temos aí também, visivelmente, uma quebra daquela tendência direitista que se manifestou no começo do coronavírus, principalmente por setores de classe média, de que não se podia fazer manifestações, né? Vocês vejam, só relembrando aqui, que o 1º de maio foi feito via internet, que é uma coisa meio escandalosa, né? Agora, estamos tendo aí uma série de manifestações, né? A primeira manifestação mais organizada da esquerda foi a nossa convocação e realização do ato do 1º de maio, que nós fizemos em São Paulo. Um ato de verdade, não um ato pela internet. E depois nós tivemos aí, o que é muito significativo, além da mobilização de setores da população que estão encurralados entre o vírus, isolamento social, lockdown e a fome, né? Além dessas manifestações que já se multiplicam, há uma tendência à mobilização muito grande em vários lugares, inclusive categorias sindicais, nós tivemos aí um conjunto de já 2 ou 3 atos pelo Fora Bolsonaro, né? O mais importante foi o de Brasília, onde os companheiros que estiveram no ato colocaram a extrema-direita para correr, mostrando que a direita não vai ocupar as ruas, etc. e tal. Mas, enfim, o nosso tema não é Brasil, vamos tratar disso daí, mais detalhe amanhã, né? O significado dessas manifestações é que a população mundial está se acostumando com a questão da pandemia, né? Num primeiro momento, o que é natural, né, com coisas absolutamente desconhecidas, houve uma situação assim quase de pânico, né, principalmente entre os setores de classe média. Os setores trabalhadores não têm muito espaço para esse pânico, essa histeria típica dos setores de classe média, que colocou todo mundo numa situação difícil, né, prensados contra a parede pelos governos direitistas no mundo inteiro. Os governos falaram, fique em casa, a população ficou em casa, e parecia, assim, que a situação estava sob controle pelos governos, tanto os governos imperialistas como os governos dos países atrasados, né? Aos poucos a população foi se acostumando e foi percebendo que não há nada sob controle, né, que num certo sentido, apesar da pandemia, né, que é uma coisa de grande impacto na vida de todo mundo, a vida, de um modo geral, continua a mesma, ou seja, os ricos se beneficiam da situação da melhor maneira possível, os pobres arcam com todo o peso da situação. Isso é uma coisa que acontece em todos os países do mundo, né? E a população está vendo também que a pandemia não é uma coisa que vai acabar em 2 semanas, como muita gente chegou a pensar, né? Em alguns países não houve abertura da economia, apesar da enorme pressão da burguesia para que haja essa abertura, né? E é evidente que, diante dessa situação e diante das consequências do coronavírus, né, tanto do ponto de vista da saúde pública, como do ponto de vista da economia, a situação vai se agravar, né, os problemas vão se intensificar. De um modo geral, os governos têm muito pouca ação em relação a esses problemas, principalmente nos países mais pobres. Caso do Brasil, que se transformou no epicentro da crise toda.
E isso daí faz com que a população perceba que não dá para ficar esperando pela boa vontade dos governos e comece a sair à rua com as mais diferentes demandas. Comida, salário, emprego, críticas a esse sistema educacional à distância, né? Muitas críticas, porque isso de fato é uma farsa, né? Críticas à maneira como está sendo administrada a pandemia e por aí vai. Há uma quantidade cada vez maior de focos de insatisfação com a crise. O que indica, né, muito claramente que as mobilizações elas vão se multiplicar. E essa é justamente a nossa principal preocupação, né? Quer dizer, a perspectiva de que as mobilizações cresçam a partir de agora. E qual é a perspectiva dessa mobilização? Quer dizer, o que fazer com ela? O que fazer diante dela, né? Mais precisamente falando. Então, é necessário traçar um quadro, né? Procurar fazer um prognóstico, ainda que seja provisório e tudo, de como a coisa vai se desenvolver e como a mobilização tende a se desenvolver e como o que deve ser feito em relação à mobilização, diante da mobilização, pela esquerda revolucionária. Bom, um primeiro dado, né, que ainda não é ele, digamos assim, ele faz parte dessa tendência à mobilização, mas ele ainda não é o centro dessa tendência à mobilização, mas ele vai se transformar no centro, é a completa incapacidade dos governos, né, ou seja, da burguesia mundial de controlar a epidemia, né? Logicamente, nós temos que entender que o imperialismo é uma espécie, né, um sucedâneo de um governo mundial. Ou seja, eles são um poder que atende, né, que atinge o conjunto dos países do mundo. E o imperialismo, que aparece como uma força muito grande, como sendo uma força, ele sempre, né, desde a da época do capitalismo colonial, os capitalistas sempre procuram apresentar os países capitalistas desenvolvidos como uma força de cultura civilizatória, etc. E tal. Na pandemia, isso tudo veio abaixo, né? Os governos não são capazes de lidar com a crise da pandemia, né? Nós podemos dizer que em alguns lugares a situação é mais grave, em outros lugares a situação é menos grave, mas em lugar nenhum o problema da pandemia está sob controle. Nós vemos países aí como a Inglaterra sofrendo duramente, né, com a pandemia, inclusive em função da política do governo, que é um governo de extrema direita. Nós vemos os Estados Unidos, que é uma situação desastrosa, que mostra a incompetência do imperialismo nesse sentido, né, de garantir as condições de vida da sua população, né. Nós devemos lembrar aqui que quando as pessoas normalmente falam do imperialismo, eles falam, não, os Estados Unidos é um país rico, um país onde há grandes oportunidades de emprego, há facilidades de vida, as pessoas vivem bem, moram bem e tal. Aí vem uma epidemia e põe abaixo essa fantasia toda, né, porque isso daí não passa de fantasia. A Europa, que muita gente, principalmente de esquerda, vê como sendo assim um símbolo de civilização, que é outra fantasia, não consegue também controlar a pandemia. Na França, o governo francês, pressionado pelos capitalistas, determinou a suspensão do isolamento e agora está pensando em voltar ao isolamento porque as escolas que abriram estão se transformando em foco de propagação da epidemia. Quer dizer, de um modo geral, né, a gente não vê da parte dos países capitalistas nenhuma capacidade de contenção. E isso significa uma perda de autoridade do imperialismo em escala mundial e uma perda de autoridade, e uma perda, né, da capacidade do imperialismo de exercer um poder em escala mundial. É uma desmoralização muito grande, né?
A questão central, né, nessa questão da pandemia, que parece que ninguém, para usar uma metáfora gasta, um chavão, ninguém está vendo a luz no fim do túnel, né? Onde é que isso aí termina? Quer dizer, finalmente, os países mais desenvolvidos do mundo, que dominam a tecnologia, que até proíbem países de ter a sua própria tecnologia, não conseguem apresentar uma solução para uma coisa relativamente simples, que é um vírus, né? É um completo colapso. A classe média mundial, que apoiou a política do imperialismo desses governos no primeiro momento, como sendo assim a política diante da crise, a gente pode dizer que existe até uma espécie de movimento cívico, né, do pessoal falando fique em casa, fique em casa. Nessa altura dos acontecimentos, uma parcela expressiva da classe média já se deu conta, primeiro, que não há nenhuma saída apresentada por esses governos. O fique em casa, diante de como a situação está se desenvolvendo, ele teria que ser um fique em casa para sempre, né? Porque a epidemia vai continuar aí, a tendência que nós estamos vendo é que ela vai e volta, e não fica completamente superada. E segundo, que não há nenhuma alternativa, né, para a situação econômica. Isso daí, logicamente, já está enfraquecendo a sustentação que foi dada num primeiro momento. Nós falamos aqui que os governos imperialistas tinham aumentado a sua popularidade por causa das medidas tomadas diante da pandemia, né? Uma coisa natural, o governo teria que fazer alguma coisa, apresentou uma solução, parecia uma solução razoável, pelo menos para a classe média. E agora essa solução está simplesmente desaparecendo e não aparece a solução do problema para resolver totalmente a situação. Se essa situação se demora, né, a ruptura entre a classe média e a burguesia vai se transformar numa ruptura bastante grande, num atrito bastante intenso, né? Segundo lugar, nem falar que a população trabalhadora da maioria dos países, toda ela continua trabalhando. Quer dizer, o isolamento é para as camadas superiores da população, o isolamento não é para toda a população. Na medida em que, né, os partidos de esquerda, as direções sindicais são muito mais de classe média do que operárias, eles mantêm um controle da situação e mantêm a situação relativamente sob controle dos trabalhadores. Mas à medida que essa ligação entre essas classes médias e a burguesia mundial começa a desaparecer, evidentemente que a manifestação operária, que já está se expressando, independentemente dessas direções, vai se acentuar. Bom, a crise capitalista também ela tem uma outra característica, que é que ela é uma gigantesca distribuição de dinheiro às empresas. Está se distribuindo dinheiro hoje no mundo como aconteceu em 2008. Porém, sob condições muito piores, né? Porque nós ainda não saímos do âmbito da crise de 2008. Então, isso daí tende a provocar uma crise ainda maior do que a crise de 2008. Já não estou falando simplesmente da crise que nós temos nesse momento, em que a economia capitalista está paralisada. Estou falando da crise, digamos assim, posterior diante da abertura da situação, diante de uma relativa normalização, porque não há previsão nesse momento de uma efetiva normalização, a crise posterior será pior do que a crise de 2008, né? E será somada à crise que nós estamos vendo hoje, né? As previsões mais otimistas dão que a economia mundial pode decrescer de 5% a 6%. Toda a economia mundial, o mundo todo. Quer dizer, é uma crise muito profunda, né? As comparações, inclusive, com a crise de 1929 são muito contundentes e mostram que, em vários aspectos, a crise é maior do que a crise
1929. Isso daí vai levar a um crescimento ainda maior do desemprego, da miséria, né? Não só nos países atrasados certamente a situação é completamente catastrófica. Digamos assim, ela vai além da situação catastrófica. Mas também nos países desenvolvidos. Essa semana apareceu a notícia, né, de que na Suíça, né, para que todo mundo entenda, a Suíça é um dos maiores padrões de vida do planeta Terra. Se é que não é o maior de todos, exatamente, né? É considerado um verdadeiro paraíso para as pessoas que vivem lá, que têm uma renda muito grande, condições de vida muito boas. Pois a notícia essa semana que saiu mostra que na Suíça tem uma fila pela comida, né? Vocês imaginem, né? Se na Suíça estão se formando, em plena pandemia, filas de pessoas que não têm comida, e o governo, inclusive, deixa que a coisa chegue nesse ponto de formar fila para conseguir comida e tudo mais, não tem organização para evitar essa situação, vocês imaginem, né, como é que a situação está se desenvolvendo e vai se desenvolver daqui para frente. O único setor da economia que continua funcionando precariamente é a especulação, devido justamente a essa enorme gastança com as empresas. Quer dizer, o capitalismo estava em crise e essa crise se acentua, né? Acentua as condições pré-existentes, as contradições aumentam. Nós podemos ver, por exemplo, que nesse momento há uma intensificação, né, da crise entre os Estados Unidos e a China. Os Estados Unidos mais um pouco vão decretar um bloqueio comercial da China, que seria uma coisa realmente extraordinária. E outras contradições começam a surgir, né? Há muita coisa acontecendo, não há nenhum grande acontecimento, porque o mundo está relativamente parado, mas há muita coisa acontecendo, sendo gestada no interior da crise mundial, né? Uma coisa que é absolutamente certa é o seguinte: por mais que os capitalistas possam inventar paliativos aí do tipo da renda emergencial para conter uma explosão muito grande na sociedade, né, no frigir dos ovos, a recuperação econômica só pode ser colocada nas costas, nos ombros da classe operária mundial, da população pobre, ou seja, da esmagadora maioria da população, que vai sofrer um empobrecimento muito grande, enquanto que a riqueza se acumula ainda mais no outro polo da sociedade. Acrescente-se a isso daí, né, o problema do fascismo, que tende a recrudescer. Se a crise aumentar, principalmente a crise entre as classes médias e os governos imperialistas tradicionais, os governos tradicionais da burguesia, os setores da classe média vão se deslocar à direita, né, e vão servir de base para um desenvolvimento do fascismo. Bom, diante disso, qual é a perspectiva política? O que é que se deve fazer, né, diante disso? Em primeiro lugar, é preciso, né, entender o seguinte, que com a situação catastrófica que nós temos hoje, né, o programa de transição da Quarta Internacional, que é o programa que nós defendemos, ele adquire uma vigência absoluta, né? Quer dizer, tudo aquilo que está colocado no programa de transição, que foi escrito na década de 1930, né? Ou seja, diante de uma situação catastrófica do capitalismo, embora o programa de transição não tenha envelhecido, digamos assim, não tenha caducado diante das mudanças que houve, porque não há uma mudança substancial no mundo, né? Mas é evidente que uma série de coisas ficaram aí colocadas em segundo plano no período em que o capitalismo teve um certo crescimento efêmero, mundial, artificial também,
Mas agora, diante da situação catastrófica, o programa de transição é um guia absolutamente seguro para a situação, né? Aqui nós temos que destacar algumas das reivindicações que são reivindicações-chave, né? A primeira delas é o problema da defesa das condições de vida dos trabalhadores. A esquerda reformista ela é muito apegada à solução da renda mínima, ou seja, é uma solução provisória para determinadas situações, mas ela vê isso daí não como uma situação provisória, mas como uma situação geral, né? É uma esquerda que se adapta ao panorama de terra arrasada que o neoliberalismo criou, né? 30 anos, 40 anos de neoliberalismo geraram aí, né, uma massa enorme de gente que não tem onde se segurar, né? Por quê? Porque o neoliberalismo, um dos aspectos essenciais dessa política do imperialismo é a destruição das forças produtivas para tentar recuperar a capacidade de determinadas empresas, né? Então, a destruição dessas forças produtivas colocou milhões ou até bilhões de trabalhadores à beira da miséria. Então, a esquerda propõe o seguinte: vamos nos adaptar a esse panorama e criar uma renda mínima para essas populações, para que elas não morram de fome. Nós não somos contrários à renda mínima como um expediente de emergência, mas, né, é evidente que isso daí não pode ser uma solução para o estado de catástrofe que o capitalismo vive, né? Primeiro, porque ela não mobiliza os trabalhadores, ela torna os trabalhadores dependentes do Estado capitalista. E segundo, porque, né, ela não apresenta, né, nenhuma solução real. Ela mantém os trabalhadores na miséria, mas dá condições para que o trabalhador mal sobreviva à situação que ele está vivendo, né? Então é necessário levantar o problema, primeiro, da criação de empregos, o que deve ser conseguido através da luta. É preciso parar as demissões, é preciso propor, né, diante das demissões nas fábricas, a escala móvel de horas de trabalho, ou seja, a distribuição das horas de trabalho existentes pelo conjunto dos trabalhadores, sem diminuição de salário, né, e a redução, e como política geral, a redução da semana de trabalho de um modo geral para 35 horas, né? Essa proposta ela tem o grande valor de mobilizar os trabalhadores para lutar por aquilo que eles querem. Porque da mobilização dos trabalhadores cria-se um movimento enorme contra a burguesia, né, o que permite avançar e o que permite, inclusive, vislumbrar uma solução de conjunto para a crise, que é o quê? A expropriação da burguesia, o estabelecimento de um governo operário, ou seja, de um governo das camadas populares exploradas. Outra questão é o salário mínimo, né? É preciso estabelecer um salário mínimo vital, e é preciso estabelecer uma escala móvel de salários, né? Porque é muito provável que com a destruição econômica, né, para recuperar a situação, acabe o mundo entrando numa espiral inflacionária. Vamos ver o que acontece. Outra questão chave que está no programa de transição é a expropriação dos bancos, né? O sistema financeiro tem que estar sob o controle do povo para acabar com essa sangria eterna de dinheiro da população e dos estados, né, para os bancos, enquanto a população morre de fome. Essa solução é uma solução intermediária, uma solução de transição, que deve ser levantada agora e não como uma medida a ser tomada por um governo socialista posteriormente. Nós temos também aí, né, a estatização de outros setores da economia, e nós temos a questão agrária em vários lugares, porque a situação no campo com a pandemia é uma situação extraordinariamente crítica, né?
Bom, e finalmente nós temos o problema, que também o programa de transição toca, que é o problema da luta contra o fascismo, né? Quer dizer, da organização dos trabalhadores para enfrentar o fascismo. Na questão da estatização das empresas, nós temos que levantar o problema do controle operário, ou ainda mais da administração direta dos trabalhadores sobre a empresa. O mais importante nessa questão do programa de transição é o problema do método, porque o método ele parte de um fracasso do reformismo, né? Ou, digamos assim, mais do que um fracasso do reformismo, da inviabilidade do reformismo, né? E é isso que nós estamos nós estamos ingressando nessa situação de maneira ainda mais intensa, porque essa já era a situação anterior, em que a política de pequenas reformas não dá conta do tamanho da crise. Quer dizer, são necessárias medidas muito mais radicais, medidas muito mais drásticas, para poder enfrentar a crise. O programa de transição é justamente parte dessa inviabilidade. E o programa de transição ele tem como base a ideia de que é preciso preparar a classe operária e as massas para a luta pelo poder, né? Quer dizer, esse é o significado da palavra transição no programa de transição. São reivindicações transitórias, né? Como Trotsky explicou, são reivindicações que criam uma ponte entre a situação atual dos trabalhadores, onde os trabalhadores se veem confrontados com uma catástrofe social, mas não têm a consciência de que a solução para a catástrofe social é a luta por um poder próprio dos explorados e oprimidos da sociedade. As reivindicações de transição, elas são aquelas que colocam em xeque o sistema capitalista, que está numa crise catastrófica, e que permite aos trabalhadores perceberem que, para ter uma solução real a todas essas reivindicações, é necessário, né, lutar pelo governo operário, né? Uma questão chave. Quer dizer, significa, na realidade, preparar a classe operária e as massas para a luta pelo poder, né? Evidentemente que na maioria dos países hoje a classe operária não tem condições de lutar imediatamente pelo poder, porque não tem nem a organização suficiente para isso, né? Não tem o desenvolvimento político e tudo mais, mas essa situação vai se colocar, se as coisas continuarem a se desenvolver da mesma maneira, muito rapidamente. E por isso, qualquer partido que queira dar uma solução efetiva para a situação não pode ficar numa política de reivindicação de pequenas reformas, de reivindicações sindicais, e principalmente de reivindicações, né, de uma política estatal para resolver o problema. Mas é preciso levantar uma plataforma de reivindicações que questione o regime capitalista e que seja impulsionada e impulsione a mobilização própria, independente dos trabalhadores. Isso é uma questão muito importante em todos os lugares, né? Porque o fracasso do reformismo é muito grande, já era grande antes da pandemia, agora depois da pandemia, então, nem falar que é extremamente grande. E, no caso de países como o Brasil, né, nós já assistimos aqui ao completo fracasso da política de conciliação de classes no governo, né? Nós vimos isso daí nos governos do PT. Os governos do PT foram todos eles governos em aliança com a burguesia. E eles não conseguiram, efetivamente, reverter a situação do país. Muita gente no PT aponta aí, né, o que o PT fez isso, fez aquilo, tudo bem. É uma realização, e era uma realização, inclusive, necessária. No entanto, é importante também mostrar o outro lado da moeda, que é que a política do PT não conseguiu modificar, de um ponto de vista estrutural, a situação brasileira. Quer dizer, o Brasil continua a ser o que era antes do governo do PT, não houve modificação estrutural. O que houve foram algumas políticas, né, que permitiram uma melhoria de vida para determinados setores da população. Uma melhoria de vida que não foi uma grande melhoria de vida, que não superou a pobreza nem nada. Quer dizer,
a experiência da política de colaboração de classe também é uma experiência já feita, importante, né? Quer dizer, num país como o Brasil, onde essa experiência é bem avançada, nós temos aí a discussão sobre a instituição de um governo próprio dos trabalhadores, sem os partidos burgueses, que seja apoiado nas organizações operárias, nos sindicatos, na CUT, no MST, em outros movimentos próprios dos trabalhadores. Quer dizer, um governo de classe, né? Não um governo de colaboração de classe. Eu acho que essa discussão, nós já fizemos referência a isso, né? No 1º de maio eu falei sobre isso daí, mas num discurso de uma maneira mais sucinta, mas essa discussão geral, né? Que é uma discussão que tem uma importância mundial, não apenas nacional, ela tem que ser profundamente debatida e compreendida e aperfeiçoada, né, nesse momento aqui, diante da situação catastrófica que se coloca. Henrique. Olá, companheiros. Vamos entrando então para as perguntas. Vamos começar aqui, já agradecendo o superchat que foi enviado aqui pelo companheiro. Deixa eu só abrir aqui direitinho as perguntas. Agradecer o superchat do companheiro Rodrigo Silva, muito obrigado. E fazer a primeira pergunta do Jean Valjean. O fim da hegemonia é um fato da pós-pandemia, mas não vejo a substituição de capitalismo por socialismo. E sim capitalismo liberal por capitalismo de Estado. Rui, como você vê isso? O problema da hegemonia, ele pode ser visto de várias maneiras. A gente precisa ver do que nós estamos falando. De um ponto de vista geral e historicamente, né, no mundo existe um bloco de países que são os países ricos, que são os países que dominam os países pobres, que exploram economicamente os países pobres, e nesse sentido, né, não só a hegemonia, como o controle efetivo da economia mundial está com eles, né? Muitas vezes as pessoas usam a palavra, a expressão hegemonia para destacar a hegemonia de um determinado país. É um problema também interessante, relevante, mas diz respeito a uma outra ordem de coisas. Quer dizer, quais são os países imperialistas que realmente dão as cartas, né? Atualmente é os Estados Unidos, a Inglaterra e a França, que são os países que saíram como vencedores da Segunda Guerra Mundial, e eles são, digamos assim, os líderes, em geral, do bloco imperialista. Isso pode ser visto muito claramente nas ações militares desses países. Em todos os momentos em que o imperialismo interveio energicamente com ações militares, a gente vê que basicamente, se não é a ONU, né, que é um aglomerado de forças aí, os Estados Unidos, a Inglaterra e a França, principalmente, né? Lógico que os outros podem ter um papel militar, mas eles não têm, no momento, um papel militar. Você não nota, né, essa capacidade de iniciativa desses países em intervir militarmente, por exemplo, na África. Já a Inglaterra, a França e os Estados Unidos atuam com grande liberdade. No Oriente Médio é a mesma coisa. Então, eu acho que isso daí não vai mudar. É uma estrutura de poder muito sólida, que foi estabelecida através de uma série de crises, né, mundiais, de grandes proporções, como a Segunda Guerra Mundial. Isso daí não vai mudar. O que nós temos hoje primeiro que as contradições internas do bloco imperialista, elas tendem a se aprofundar. Isso vai levar a uma ruptura do bloco, como aconteceu, por exemplo, no período da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, não sabemos. É possível.
né? Tudo vai depender da profundidade da crise. Para que um país seja levado a romper esse bloco, fazer uma coligação, procurar uma disputa que pode levar a uma guerra de características mundiais, é preciso que a situação seja muito dura, seja um beco sem saída, digamos assim, né? Então, se a economia desses países estiver num beco sem saída, a saída do beco vai ser através de um enfrentamento militar. O enfrentamento entre o bloco imperialista, a Rússia e a China, né, não é um enfrentamento, não é uma luta pela direção dos assuntos mundiais, nem nada parecido. Simplesmente que esses países, né, eles ocupam uma situação peculiar, como eles ocupavam antes da Primeira Guerra Mundial também. A China nem tanto, né, mas a Rússia já ocupava essa situação. Devido à situação geográfica, devido à evolução política da Rússia, os russos têm uma atividade política de defesa, né, e econômica bastante grande numa determinada parte do mundo. E eles lutam para não serem estrangulados pelos países capitalistas. A China conseguiu uma posição mundial muito importante, devido à crise do capitalismo mundial, né? A China se transformou numa plataforma de empresas industriais que produziam para os países capitalistas. Isso, logicamente, também permitiu um certo desenvolvimento da China. A China é um poder militar na região, a Rússia também é um poder militar, mas é preciso entender que isso daqui é a luta, né? A luta da China, na medida em que haja uma luta, e da Rússia contra o imperialismo, é uma luta de Davi contra Golias, não é uma luta de duas potências que estão colocadas em pé de igualdade, né? Bom, vamos lá. A próxima pergunta é do Cabra, que pergunta o seguinte: poderia comentar sobre a manifestação no Líbano? Seria uma mobilização popular ou guarimbas, agora que o Hezbollah tem uma presença maior no governo? Eu não precisaria analisar mais de perto, né? Mas eu até alertei os companheiros da nossa redação no sentido de que tomasse muito cuidado com essa manifestação, que pode muito bem ser uma manifestação de guarimba. Pode ser pode ser uma crise popular legítima? Pode, principalmente num primeiro momento, né? Porque não é porque o Hezbollah, que está se enfrentando com Israel, etc., etc., que tem um caráter relativamente progressista, que o mundo que ele cria ali para a população pobre seja a maior maravilha. Está cheio de contradições. Mas pode também ser uma mobilização impulsionada pelo imperialismo. Eu não teria como dizer. Eu acho que, de um modo geral, né, dada a polarização de forças ali, a não ser que apareça uma outra força social, sei lá, sindicatos, independentes, algum outro partido de esquerda que seja independente do imperialismo, a manifestação tende a se transformar numa manifestação pró-imperialista, se ela já não é isso desde logo, né, desde o início. Pergunta aqui do João Pedro. Rui, o imperialismo é um bloco homogêneo com objetivos em comum? Ele é um bloco, mas ele não é homogêneo, né? Ele tem objetivos em comum e ele tem objetivos que são contraditórios entre eles, né? Por exemplo, a gente pode ver isso aqui no caso do Brasil em várias oportunidades. O Brasil comprou caças da Suécia. E isso daí desatou uma crise com os Estados Unidos. Não é interessante? Quer dizer, os Estados Unidos controlam o mercado brasileiro, principalmente o mercado brasileiro de coisas mais significativas, né? O caça é um produto que custa milhões de dólares, não é como você comprar aí um telefone, né, celular.
Então, os Estados Unidos tentou exercer um poder de veto. Até agora tem uma campanha contra o governo do PT por ter comprado os tais caças suecos. Falou que foi propina, corrupção, mas na verdade, né, o problema não é esse. O problema é que você tem que comprar de quem o dono do mercado mandar. Então, quer dizer, é uma contradição dentro do bloco imperialista. Os suecos gostariam de vender para o Brasil, venderam, na verdade. E os Estados Unidos não gostou. Isso daí acontece no mundo todo, né? Se alguém, por exemplo, todo mundo sabe que um dos objetivos da Operação Mãos Limpas na Itália foi a destruição da empresa estatal de petróleo italiana pelos norte-americanos. Quer dizer, os norte-americanos e os ingleses, né, e numa menor medida os franceses, eles controlam o petróleo mundial. Os italianos, como país imperialista, tinham aí uma presença importante com essa empresa estatal. Então, houve uma intervenção do imperialismo para quebrar essa empresa estatal, para fortalecer a dominação do mercado do petróleo mundial. Isso daí, aí a pessoa pode perguntar o seguinte: por que essas coisas não levam a uma guerra? Porque a guerra é muito custosa, a guerra é um problema muito sério. Se você tem que medir, né? Se o prejuízo que você levou, ele vai compensar uma guerra. Às vezes não compensa. Nesse caso, obviamente que não compensava. A Itália também não tem condições de fazer guerra contra os Estados Unidos sozinha. Então, o bloco imperialista, ele tem interesses em comum, ele se une principalmente quando se trata de se opor a algum país atrasado que começa a levantar a cabeça. Por exemplo, todo o bloco imperialista, né, se opõe aos russos e também, numa certa medida, eles apoiam a política norte-americana com os chineses. Todos eles se opõem à Venezuela, todos eles se opõem ao Irã. Quer dizer, contra o inimigo comum eles estão sempre unificados. Quando se trata de negócios, eles procuram chegar num acordo, considerando a capacidade, a força de cada um naquele momento e naquele setor específico. Se eles não chegam num acordo, de qualquer maneira os países imperialistas mais importantes vão forçar um acordo. Alguns países imperialistas, eles estão completamente dominados por esses outros países aí também, né? Então, quer dizer, a natureza do bloco imperialista ela é complexa, precisa entender bem isso aí, senão é difícil de entender o que acontece na situação política mundial. Próxima pergunta. Bom, agradecer aqui o superchat do Ao Vivo. Muito obrigado. E a pergunta é a seguinte: Rui, a explosão populacional foi planejada pela burguesia para a exploração dos trabalhadores? E o potencial de mortes atual? Um prejuízo importante? Não acho que a explosão populacional seja um planejamento. Nem tudo é possível planejar, né? Você vê, nos países imperialistas é relativamente fácil você ter um controle demográfico por causa do nível de vida. Quer dizer, as populações adquiriram um certo nível de vida em comparação com outros países de melhor qualidade. E todo mundo percebe aí que você ter muitos filhos não vai resolver nada, né? Você só vai ter mais gastos. Os filhos nesses países, eles não têm uma função econômica, né? Ou digamos assim, eles têm uma função econômica e social mais reduzida, né? Não tem uma função econômica direta, por exemplo, como acontece num país agrário. Num país agrário, se um camponês tem 10 filhos, ele mesmo está criando a mão de obra para trabalhar no empreendimento dele. Num país já que não tem essa situação, né, onde o nível de vida está estabilizado, 2 filhos é suficiente para qualquer necessidade que alguém tenha, né? Cuidar dos pais na velhice, alguma coisa assim, ajudar, pelo menos, os pais na velhice, e por aí vai, né?
Então, quer dizer, não compensa você ter muitos filhos. Então, eles têm um controle populacional. Já em outros países, apesar da tentativa de controle populacional, a população continua crescendo porque os filhos são um fator econômico importante. É por isso que a população cresce, né? Em determinados, mesmo na classe operária dos países menos desenvolvidos, você ter uma família grande pode ser uma arma econômica e social contra a miséria. Muita gente de classe média, né, eu já ouvi muito esse comentário, olha para a população de pobre e fala assim, por que essa gente tem tantos filhos? Pô, eles têm filhos porque os filhos, eles ajudam a pessoa a enfrentar a situação periclitante que ele vive. Né, por isso. E a classe média não tem tantos filhos porque o mundo dela já criou uma situação onde, se você tiver muitos filhos, é mais gasto do que vantagem. É tudo um problema econômico, né? O imperialismo, de um ponto de vista geral, ele não estimula, né, pelo que eu entendo, a expansão populacional. Porque expansão populacional significa, primeiro, num país como a China, transforma o país numa coisa muito complexa de trabalhar em termos de política internacional. Você imagina uma guerra entre os Estados Unidos, que tudo bem é um país muito mais bem armado do que a China, e a China, os Estados Unidos tendo 300 e poucos milhões de habitantes e a China tendo 1 bilhão e 300 quase, é um país muito difícil do ponto de vista militar, porque a população é uma arma, né, que o país tem para enfrentar desafios militares. Isso daí também acontece com a Índia, etc. É um problema. Segundo problema, isso daí é um viveiro de crises sociais e de gastos. Por mais que você force a população pobre a viver de quase nada, esse quase nada para milhões de pessoas é um gasto, né? É um gasto, traz problemas. Se você não gastar determinadas coisas, que é muito pouco, muito pouquinho mesmo, a situação pode explodir. A explosão num país como a Índia, por exemplo, que tem 1 bilhão de habitantes, pode levar a uma desorganização de toda a região em torno da Índia. Quer dizer, é um problema político, social, militar, estratégico muito grande essas populações. O pessoal gostaria de ter uma população menor. E depois, do ponto de vista do capitalismo, essa população não acrescenta nada, né? O capitalismo ele cria o que se chama de exército industrial de reserva nos países onde a economia capitalista tem uma certa realidade. Os países imperialistas eles têm outro tipo de controle da situação, mas também precisam de um exército industrial de reserva que está nos países estrangeiros. Daí a imigração. Então, é evidente que, para exército industrial de reserva, a situação desses países é muito exorbitante, né? Se o mundo tivesse aí, vamos supor, menos 1/3 da população que tem, seria mais administrável. Por isso que muitos setores aí de direita, de extrema-direita, falam que seria preciso, né, diminuir a população. Falam abertamente disso. Acho que muitos, inclusive, estão achando positivo, né, o surto do coronavírus, porque vai matar muita gente. E eu acho que eles pensam assim, tomara que mate milhões e bilhões, para diminuir um pouco isso daí, né, e tornar a situação mais controlável. Queria agradecer o superchat da Irma Lula Jazewski, muito obrigado, e fazer aqui a pergunta do companheiro Paulo Vitor. Rui, o que você acha dessa corrida por vacinas? Não é estranho o Trump anunciar que ela estará pronta em meses, sendo que os testes levam anos? A vacina terá microchips para vigilância da população? Bom, nem qual é o plano deles exatamente, né? Mas uma coisa que chama atenção, e chama muita atenção, é o seguinte:
a corrida pelas vacinas é o oposto do que deveria estar acontecendo. Diante do tamanho da crise mundial que nós temos, né, o correto seria formar um comitê internacional de pesquisa. Para ser bem concreto, né, se não fosse que o mundo é dividido entre esses verdadeiros tubarões aí dos monopólios e do capital financeiro, o correto era pegar aí um país, né, estabelecer um enorme centro de pesquisa, reunir os principais pesquisadores da área aí, centenas, milhares, e botar o pessoal para trabalhar 24 horas em cima disso daí. Mas, logicamente, que isso nem passa pela cabeça dos governos como nós temos hoje, né? Eles estão tentando desenvolver a vacina, cada um pelo seu lado. Logicamente que isso aí traria vantagens. Pode trazer uma vantagem econômica. A empresa que desenvolver essa vacina, se decidir cobrar e tudo mais, o que já é um problema de falta de humanidade, né? Mas totalmente natural, em se tratando do capitalismo, poderia ganhar muito dinheiro. E também o país que desenvolver essa vacina vai adquirir um certo prestígio político internacional, que está em falta, né? Porque os governos estão fracassando miseravelmente em controlar a epidemia. Pergunta do Tom Barros. O pós-pandemia, com uma segunda ou terceira onda, mais os protestos das massas que virão com certeza, poderá ser usada pelos governos para grandes genocídios ou eugenia, como alguém citou no chat aqui da discussão? Eu não vejo essa como a alternativa mais provável, né? Eu acho que o que vai acontecer é que vai haver um endurecimento dos governos, como já estamos notando, né? Vários governos, inclusive no Brasil, estão procurando utilizar a pandemia para conter as manifestações. No Brasil não está dando certo isso daí, né? Até porque eu acho que os governos estão muito frágeis para fazer esse tipo de coisa. E segundo, isso daí certamente vai dar lugar a leis restritivas, principalmente se a pandemia continuar. E aí nós temos o problema da extrema-direita, né? Nós temos que ver como vai ser a reação da extrema-direita diante da crise. No Brasil, por exemplo, a extrema-direita tem, apesar de não ter uma grande organização e tudo, ela tem aproveitado a crise para avançar politicamente. Isso aí é muito óbvio. Então, eu acho que a alternativa melhor é essa daí. E, lógico, de um ponto de vista geral, o genocídio ele já está acontecendo. A política da quase totalidade dos governos, né, no Brasil é muito claro isso daí, é deixar a população morrer. Quanto morrer, morreu. O Bolsonaro é o setor da burguesia, não que defende isso sozinho, é o setor da burguesia que fala abertamente que esse é o objetivo. Mas todos eles têm a mesma política. Eles não têm políticas diferentes. No Brasil, nós podemos ter 200 mil mortos. Podemos ter muito mais que isso, inclusive. 200 mil mortos, isso é um genocídio contra a população pobre brasileira. Quer dizer, o genocídio já está acontecendo. Bom, vamos lá. Próxima pergunta. Abrir aqui. Rapidinho. Travou aqui o... Só um minutinho, companheiros, que eu estou abrindo aqui Agora sim, vamos lá. Bom, agradecer o superchat da Regina Líssima. Muito obrigado. Ela diz: solução será impeachment ou STE anule eleições de 2018.
Bom, ela comenta, muito obrigado pelo superchat. E aqui, para a gente ir terminando o nosso programa, que já está dando o nosso horário, a pergunta do Tiago Assad. Ele diz: estamos vendo iniciativas na América do Sul de rebelião das massas contra os governos de defesa do imperialismo. Os trabalhadores continuam em refluxo? O problema é o seguinte, né? O que nós temos é um refluxo. Porque se você não tem um refluxo, você tem uma situação pré-revolucionária. Isso significa que há uma mobilização de conjunto da classe operária. O período atual é o que a gente chamaria de período intermediário neutro, né? Nós não estamos vivendo nem uma contra-revolução ativa, como era a ditadura militar de 64, que proibia os trabalhadores de se mobilizar. Hoje não está propriamente proibido, quer dizer, há uma liquidação do direito de greve, mas você pode sair na rua, tem aquela situação ambígua, né? E nem estamos vivendo um período em que a classe trabalhadora de conjunto tende ou está mobilizada, né? Então, nós estamos vivendo um período intermediário. Então, nesse período intermediário, ou neutro, nós temos um determinado tipo de refluxo, que não é um refluxo, digamos assim, que exclui totalmente qualquer tipo de mobilização. Não, há mobilizações, há lutas e tudo mais. Mas essas lutas não adquirem a envergadura de uma mobilização ampla, que seria a superação do refluxo. As mobilizações são parciais, as mobilizações são pacíficas de um modo geral, em geral são por objetivos também parciais, né? Então, sim, a resposta à pergunta é, com essas considerações, sim, a classe trabalhadora está em refluxo. Não é só na América Latina, é em geral. Inclusive, para deixar claro, nem mesmo na Venezuela, nós temos uma mobilização de conjunto da classe operária. A classe operária se mantém um tanto quanto à margem ou com papel muito secundário nessa mobilização que é promovida pelo governo nacionalista contra o imperialismo. Claro, se os Estados Unidos, por exemplo, aqui também uma outra consideração que é interessante. Se o imperialismo decidir invadir a Venezuela, obviamente isso vai promover uma mobilização da classe operária venezuelana. Isso tende a reverter a situação de refluxo, mas até o momento não há nada se reverteu aí, né? Mobilizações como dos coletes amarelos, elas são demonstrativas do refluxo, porque são mobilizações de setores desorganizados e tal. A classe operária como tal está sob controle. Há uma tendência à mobilização? Há. Mas há uma mobilização? Não. Isso aí. Bom, companheiros, a gente está com o tempo esgotado. Queria agradecer todo mundo que assistiu mais essa análise internacional, desejar boa tarde para todo mundo e lembrar que sexta-feira que vem, às 14 horas ao vivo, tem mais análise internacional com o companheiro Rui. E lembrar também que amanhã a gente está aqui de volta com a análise política da semana, ao vivo, às 11h30 da manhã. Então fiquem ligados, assistam com a gente a análise política aqui na Causa Operária TV. Na segunda-feira nós estamos aqui com o Marxismo, às 13 horas ao vivo, e todas as terças, às 16 horas, a análise política na TV 247, que a gente transmite ao vivo e simultaneamente aqui na Causa Operária TV. Bom, é isso. Hoje ainda fiquem ligados na nossa programação. Hoje ainda tem Cine Clube Luiz Buñuel, às 19 horas, e o programa Resumo do Dia, às 8h30 da noite. A gente se vê amanhã na análise política da semana, e sexta-feira que vem tem mais análise internacional às 14 horas. Até mais e boa tarde.